Olá, meu nome é Luiz Guilherme, eu estou aqui para resolver mais uma questão do livro do Moisés, dessa vez é do volume 2, do capítulo 3, questão de MHS, e isso aqui é uma bolha homogênea de massa M, raio Rzinho, rola sem deslizar sobre uma calha cilíndrica de raio Rzão, de modo que Rzão é muito maior do que Rzinho, na vizinhança do fundo, ou seja, com θ muito menor do que 1. Mostra que o movimento é harmônico simples e calcule a frequência angular ômega. Tá, então o problema é o seguinte, existe uma calha esférica enorme, e a gente vai ter uma esfera de raio Rzinho, de modo que esse Rzinho, que é isso aqui, tem um raio Rzinho. Esse Rzinho é muito menor do que o Rzão, que é o raio da calha esférica. E o que a gente vai fazer é soltar ela para rolar aqui dentro, para ficar indo de um lado para o outro. Só que a gente não está resolvendo isso por caso mais geral possível, tá? A gente não vai poder pegar isso aqui e soltar, por exemplo, daqui. Soltar de um ângulo de 90 graus para ele ficar oscilando de um lado para o outro. Se eu fizer isso aqui, vai ter uma solução naturalmente, mas a solução que eu obter aqui não vai ser solução para esse problema. A solução que a gente vai obter é considerando que esse θ é muito pequeno, ou seja, ele vai ser soltado mais ou menos daqui, ser soltado aqui perto do fundo para ele fazer uma oscilação pequena. Aí sim a nossa solução vai ser solução para esse problema aqui. Tá? Primeiro, só para te relembrar como é que funciona a solução de um MHS, na verdade um movimento harmônico simples é um movimento tal que a força restauradora, deixa eu escrever assim, essa força restauradora, ela é diretamente proporcional, vou botar esse alfa é para indicar que é diretamente proporcional à posição, a x. Então, o que eu vou ter é o seguinte, que a força é igual a menos um beta, esse beta é a constante de proporcionalidade vezes x. Então, o menos é porque é uma força restauradora, tá? Então, eu posso escrever isso aqui por massa vezes aceleração, escrever como segunda derivada de x. Cada ponto indica uma derivada, né? Então, isso aqui é igual a menos beta x. Tá, vou jogar tudo para um lado só. Tem x, dois pontos, mais beta sobre mzinho vezes x é igual a zero. Isso aqui é a equação característica de MHS. Esse termo é igual ao ômega ao quadrado, que no nosso caso é o ômega que a gente quer descobrir. Então, a gente tem que o ômega é igual a raiz de beta sobre m. É assim que se resolve um problema de MHS, tá? Tu vai ter uma solução física e teu objetivo, na verdade, vai ser escrever ela em termos disso aqui. Escrever ela com essa carinha aqui. Aí, tá. Essa imagem é meio sugestiva, de que isso aqui parece um pêndulo simples, e a gente vai ver que a solução, na verdade, é exatamente a solução de um pêndulo simples, com a única coisa nova, a contribuição é de que isso aqui roda. Então, é um pêndulo simples que roda, basicamente. E como eu disse, é muito parecido com um pêndulo simples, eu vou resolver o problema de um pêndulo simples, que é isso aqui. É um fio ou uma barra de comprimento L, tu vai afastar ela um θ para um lado e vai soltar. Quando tu soltar, isso aqui vai ficar oscilando de um lado para o outro, tá? E esse θ tem que ser pequeno. Se esse θ for muito grande, a solução que eu obter aqui não vai ser verdadeira. E isso aqui vai ficar claro na minha explicação. O que eu vou fazer aqui para solucionar isso é desenhar as forças atuando nele. Existe um peso para baixo, essa força-peso, e uma tração ao longo desse fio aqui. Esse T, tá? O que eu vou fazer é decompor esse peso ao longo do eixo, desse eixo radial, que passa pelo centro desse arco de circunferência, então passa ali pela base, e também passa na tangente desse arco, então esse eixo aqui. Vou decompor o peso nessa direção. Então aqui, por uma trigonometria simples aí, tá? Se tu quiser provar, tu pode, mas eu não vou fazer isso agora. Tem que aqui é um P cosseno θ, e aqui, na tangente, é um P seno θ. Onde θ, naturalmente, é esse ângulo aqui de cima. Tá bom. O que eu vou fazer é trabalhar com esse P seno θ. Essa atração e esse P cosseno θ não é relevante para a minha solução. Então, vou ter que massa vezes aceleração. Massa vezes x, dois pontos. É igual a menos P seno θ. Por que menos? É porque esse aqui vai estar feito uma força restauradora. Quando isso aqui estiver na direita, esse P seno θ aponta para a esquerda. Quando ele estiver aqui na esquerda, esse P seno θ vai apontar para a direita. Tá? Então, eu vou ter que m vezes x, dois pontos, é igual a menos mg seno de θ. Tá, o que eu tenho que fazer agora é só te relembrar de um conceito da definição de um arco em radianos, tá? De um ângulo em radianos. Isso aqui é uma circunferência, tu tem um arco de circunferência. Esse ângulo beta enxerga esse comprimento S. Então, eu tenho que, por definição, S, que é esse comprimento aqui, sobre o raio da circunferência, é igual a beta, onde beta é esse ângulo aqui. Então, se eu passar para o outro lado ali, ter que S é igual a beta vezes R. E eu posso fazer é derivar os dois lados em relação ao tempo. Vou ter que S ponto é igual a beta ponto vezes Rzinho. Vezes Rzão, que é esse raio aqui. Eu não preciso fazer aquela regra do produto, porque R é uma constante.
R é o raio do negócio, ele não vai mudar, então é só fazer isso aqui. Isso aqui tá, não é nada de novo não, tá? Tu viu isso no ensino médio, isso aqui é o equivalente à velocidade angular, velocidade linear, é igual a velocidade angular vezes o raio. É a mesma coisa, tá? Só que aqui tá em termos da derivada. E eu posso fazer a derivada de novo. Vou ter agora aqui S 2 pontos, é igual a beta 2 pontos, vezes a razão. Ou seja, a aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. E é isso que a gente vai fazer aqui para assumir para esse x 2 pontos. Porque x 2 pontos é a aceleração nesse eixo aqui, ou seja, a aceleração linear, que ele está andando aqui. E eu quero escrevê-la em termos dessa aceleração angular aqui, desse θ. Então, o que eu posso fazer é que eu vou ter que x 2 pontos, na verdade é θ 2 pontos, vezes o raio, que é L. Que é a mesma coisa que está aqui. S 2 pontos é igual a B 2 pontos vezes R. É o que está aqui pro meu caso. Então eu vou substituir ele agora. Esse M para os dois lados ele vai sumir. Vou ter x 2 pontos é igual a θ 2 pontos vezes L. Isso é igual a menos de seno θ. Tá? Eu vou escrever tudo junto aqui para esse lado. Vou ter que θ 2 pontos mais G sobre L seno θ é igual a zero. Sobre L seno θ é igual a zero. É isso? É isso. Tá. E como eu disse antes, o meu problema, a minha solução ela é válida para quando esse θ é muito pequeno. Então o que eu vou fazer é considerar essa informação de que θ é muito pequeno, e quando ele é muito pequeno, seno de θ é aproximadamente θ. Tá? Então é isso que eu vou substituir aqui. Eu vou ter que θ 2 pontos mais G sobre L vezes θ é igual a zero. Então eu consegui a solução do meu problema. Eu cheguei naquilo que eu falei antes. A solução de ômega S vai ser lá a segunda derivada mais alguma coisa vezes a função. É o que tem aqui. Cadê? Segunda derivada de θ mais alguma coisa vezes θ. Então eu tenho que o ômega ao quadrado é igual a esse termo aqui. Igual a G sobre L. Então ômega é igual a raiz de G sobre L. Essa é a solução para um problema de pêndulo simples. E naturalmente, tu pode, tal coisa, T é igual a 2π do inverso daquilo ali, raiz de L sobre G. Essa forma aqui é a mais conhecida. Tá, isso aqui é a solução de um pêndulo simples, não é o nosso problema. Nosso problema vai ser isso aqui, e o que eu vou fazer é abordar do mesmo jeito que eu abordei o problema de um pêndulo simples, tá? Agora eu tenho aqui a charge esférica, a bolinha aqui, e o que eu vou fazer é trabalhar com as forças atuando nela. Eu tenho um peso apontando para baixo, eu tenho uma normal que vai ser perpendicular à superfície, né? Porque a normal é assim. Então, como é uma esfera e ela é perpendicular, implica que ela passa pelo centro daqui. E se ela passa por esse centro, ela também passa por aqui. Tá? Por isso, essa normal está sendo uma força radial aqui. E, então, comparando com o nosso problema, o peso já tinha antes, a normal é o que era a tração no nosso problema de pêndulo simples. E a única coisa nova é essa força de atrito, que agora ela existe aqui. E o que me garante a existência dessa força de atrito é o seguinte: aquela bola está rolando. Ele fala na questão que a esfera ela rola ao longo do plano. Se ela está rolando, isso implica necessariamente na existência de um atrito, tá? Isso a gente prova em física geral 1, que se não tiver atrito, o negócio não rola, isso vai ficar meio que deslizando de um lado para o outro. Então, como está rolando, necessariamente implica na existência do atrito. E novamente, tu pode decompor esse peso, o P seno θ e o P seno θ, nada de novo. O que eu vou fazer agora é escrever as forças atuando nele, do mesmo jeito. Massa vezes aceleração, x 2 pontos, é igual a um φ menos P seno θ. Comparando isso com o nosso problema de antes, a única coisa nova é esse φ, de resto é igual. Então implica que a diferença de resolver um problema de um pêndulo simples para resolver esse problema aqui, de uma bola rolando, é simplesmente tratar essa força de atrito. E o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou desenhar essa força separada aqui. Imagina que eu vou pegar essa bolinha aqui e eu vou dar um zoom nela, tá? A bolinha tá aqui. O que eu vou fazer é desenhar as forças atuando nela de novo. Eu vou ter um peso aqui para baixo, vou ter uma normal aqui e eu vou ter a força de atrito. Tem um φ bem aqui. Tá. O que eu vou fazer é tomar os torques com relação ao centro dele. Só que é o seguinte: o peso está atuando no centro, né? O peso atua no centro de massa. Então, isso implica que o peso não realiza torque. A normal, ela passa pelo centro. O meu desenho está mal, mas essa força é perpendicular, então ela passa pelo centro, igual eu disse antes. Então, nenhuma dessas duas forças realiza torque. Ou seja, a única força que realiza o torque é essa força de atrito. Então, só para não poluir a imagem, vou apagar tudo que está aqui. Tá? Então, a gente vai ter que a única força que realiza torque é
essa força de atrito, então, de maneira formal, eu teria que pegar esse vetor aqui, esse vetor que vai aqui até a força, quer dizer, tá muito mal desenhado. De maneira formal, é isso aqui, esse vetor aqui eu vou chamar de R', R'. Isso aqui também é um vetor, então o meu torque seria o produto vetorial de R' com φ. Então, torque é o produto vetorial disso aqui com φ. Só que isso aqui é 90 graus, né? Então, para todos os fins, vai ficar o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o seno do ângulo entre eles. O seno deles é 90, então eu vou só assumir com isso aqui. Vou ter que torque no final do dia, em módulo, vai ser R' vezes φ. Como se ele está girando no sentido anti-horário, eu vou tomar isso aqui negativo. Tá bom. Só que é o seguinte, tá, a gente tem torque é igual a menos R φ, tudo bem. Isso não me ajuda muito. Eu até posso substituir ali esse φ por torque sobre R, mas não me ajuda em absolutamente nada. A gente vai considerar o seguinte, para a situação linear, a gente tem a lei de Newton como sendo força é igual a massa vezes aceleração. Para o movimento angular, para o movimento de giro, existe uma analogia, isso tudo é provado, tá? Eu só estou puxando o resultado porque não vem muito ao caso, mas tudo é provado. Tu vai ter que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Vou botar para um beta 2 pontos. E aqui, ao invés de botar, vou botar x 2 pontos lá. Manter a notação igual. Que é um x 2 pontos. Onde esse beta é esse ângulo de abertura. Isso aqui está girando, né? Então isso aqui, vamos supor que ele girou isso aqui tudo e girou esse ângulo beta aqui. Então, beta 2 pontos é o giro dele. E não confunda beta 2 pontos com teta 2 pontos. Teta é o giro com relação ao centro daquela esfera. Porque isso aqui está indo para o lado para o outro, então existe um giro com relação a esse ponto aqui. Beta é o giro com relação à esfera. Então, o giro da esfera nela mesma, tá? Só que é o seguinte, torque é igual a isso, e o torque também é igual a isso. Então, eu vou igualar tudo. Vou ter aqui um momento de inércia vezes beta 2 pontos é igual a menos R φ. O momento de inércia de uma esfera é 2/5 de m r ao quadrado vezes beta 2 pontos. Isso tudo é igual a menos R φ. Tá. Então, eu tenho que meu φ é igual, esse rzinho vai cortar para esse r quadrado. Então, é igual a menos 2/5 de m r beta 2 pontos. Tá bom. E o que eu vou fazer ali é só substituir naquele valor ali, naquela equação. Vou ter que... Deixa eu afastar tudo isso aqui pro lado. Tá, agora com esse valor de φ, o que eu posso fazer é substituir ali. Vou ter que m vezes x 2 pontos é igual a φ, que é igual a menos 2/5 de mr1 beta 2 pontos menos p seno de θ. Tá bom. Seguinte, o que eu posso fazer agora é considerar esse r beta 2 pontos. Porque se a gente olhar para aquela nossa equação de volta, cadê que eu tinha escrito aqui, tá aqui. Beta 2 pontos vezes r, ou seja, a aceleração angular vezes o raio é igual à aceleração linear. Só que nesse caso, essa aceleração aqui do x 2 pontos é a aceleração do centro de massa, porque está sendo considerado em relação aqui. Então ele está girando aqui a aceleração do centro de massa. Isso aqui seria a aceleração de um ponto aqui na beirada dele, tá? Só que a gente sabe que essa coisa é igual, tá? Você prova em cálculo, em física 1 de novo, isso aqui é igual, então eu vou chamar isso aqui de x 2 pontos, tá? A única consideração que eu estou fazendo aqui de diferente é considerar que a aceleração aqui na borda é igual à aceleração no centro de massa, tá? Não estou fazendo nada de misterioso, não. Então, eu vou passar tudo para o outro lado. Vou ter que m vezes x 2 pontos mais 2/5 m vezes x 2 pontos mais p de seno θ igual a 0. Tá bom. Isso aqui é só uma soma de fração, né? Posso somar isso aqui. Vai ficar 7 sobre 5 mx 2 pontos. Mais, novamente, vou botar peso como mg. Seno θ de novo, como θ é muito pequeno, eu vou aproximar ele para θ. Isso é igual a 0. Tá bom. Então, o que eu tenho que fazer agora é me livrar desse x 2 pontos. O que eu vou usar é o mesmo argumento de antes. De que x 2 pontos é igual a θ 2 pontos vezes o raio do movimento, que é Rzão. Só que assim, é Rzão por causa da condição que o problema me dá. Porque em tese, já que é o giro do movimento, é o seguinte, Rzão é desse ponto até a borda, isso aqui é Rzão. Só que se eu tenho a esfera aqui, esse ponto até o centro de massa da esfera
é igual a Rzão menos Rzinho. Só que como Rzão é muito maior do que Rzinho, eu posso adotar que isso aqui também é Rzão, tá? Para isso que serve aquela informação. Então agora eu vou adotar que o raio de giro dele, em vez de ser Rzão menos Rzinho, é simplesmente Rzão. Aí eu vou substituir ali. Vai ficar 7 quintos. Esse M eu vou sumir com ele. X 2 pontos vai ser θ 2 pontos. Vezes Rzão. Mais G θ. Isso tudo é igual a zero. Tá bom. Então, de novo, a gente conseguiu chegar numa solução para um MHS, que é aquele formato. Segunda derivada de uma coisa, mais alguma coisa, vezes a função. Então, organizando isso aqui, eu vou ter θ 2 pontos, mais G sobre Rzão, vezes 5 sobre 7, tudo isso aqui, vezes θ. Então, igual a gente viu antes, isso aqui é equivalente ao meu ômega ao quadrado. Então, eu tenho que o ômega é igual a raiz de 5 sétimos de G sobre Rzão. Tá. Essa é a primeira solução que eu quis fazer, de maneira análoga à solução que eu mostrei para um pêndulo simples. Agora eu vou fazer uma segunda solução, que é um pouquinho mais matemática e menos física, menos criativa, eu diria, que é basicamente usar conservação de energia. Tá? Então o que eu tenho aqui, eu desenho só um pedaço da calha esférica e a bolinha que está rodando aqui. Eu vou adotar que o chão da calha esférica tem altura 0, então vou botar z igual a 0. Tá. Isso aqui é o centro da calha esférica, tá? Considere que isso aqui é o centro. Então eu vou ter que a altura daqui até esse chão aqui é Rzão, que é o raio da calha esférica. Perfeito. E é o seguinte, que eu posso considerar se eu fechar um triângulo retângulo aqui, que vai até a esferinha e aqui. Bom, aqui vai formar um ângulo θ, que é o mesmo argumento que eu estou usando lá adiante, sempre aquele ângulo θ de abertura. E isso aqui é Rzão. Novamente, formalmente, isso aqui seria um Rzão menos Rzinho, mas como o Rzão é muito maior do que Rzinho, eu vou considerar simplesmente Rzão. E esse comprimento aqui vai ser R cosseno θ, né? Simplesmente uma trigonometria. Se é um triângulo retângulo, então esse comprimento é R cosseno θ. Então, isso aqui tudo é R cosseno θ. Ou seja, isso aqui, esse H, que é a altura da bolinha com relação ao chão, na verdade H vai ser tudo isso, Rzão, menos essa parte de cima, que é R cosseno θ. Ou seja, Hzinho é igual a R, multiplica 1 menos cosseno θ. Tá bom. E por que eu estou fazendo esse cálculo? O que a altura tem a ver com essa história? Porque eu vou escrever uma equação para energia mecânica, tá? Vou escrever energia mecânica é igual a mv ao quadrado sobre 2. Só que eu vou escrever em função da derivada, lá vai ficar mx ponto ao quadrado. Mx ponto ao quadrado mais momento de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. Só de novo, eu vou escrever em termos da derivada. Em vez de ômega ao quadrado, botar beta ponto ao quadrado. E de novo, beta ponto, porque o beta é o ângulo do giro em relação a ele mesmo, tá? Não é o ângulo do giro com relação a esse ômega aqui. Mais massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá bom. A altura a gente já trabalhou nela, né? A gente sabe que esse H é o equivalente a isso aqui. R vezes 1 menos cosseno θ, então eu vou deixar ela de lado por enquanto. O que eu vou fazer é trabalhar com o resto da equação. Primeiro que eu vou fazer é... Ficar m vezes x ponto ao quadrado sobre 2 mais momento de inércia. O momento de inércia vai ser, de novo, 2 quintos de m Rzinho ao quadrado sobre 2. Quer dizer, do m vezes Rzinho ao quadrado vezes beta ponto ao quadrado, tudo isso sobre 2. Tem 2 em cima e embaixo, isso aqui vai embora. E é o seguinte, o que eu tenho aqui é beta Rzinho ao quadrado vezes beta ponto ao quadrado. Então eu poderia botar tudo ao quadrado aqui. Vai ficar Rzinho vezes beta ponto, tudo isso ao quadrado. Só que o mesmo argumento de antes. Rzinho vezes beta ponto é a velocidade linear aqui na beira da esfera. Só que eu vou adotar que a velocidade na beira da esfera é igual à velocidade do centro de massa. Então, na verdade, isso aqui é igual a x ponto. Isso tudo é igual a x ponto. Estava tudo ao quadrado, né? Então, x ponto ao quadrado. Mais esse termo aqui, mgh. Então, esse termo é igual a esse termo. Então, posso só somar. Vai ficar 7 sobre 10 vezes mx ponto ao quadrado mais mgh. Isso é minha energia mecânica.
Tá. O que eu vou fazer agora é escrever x ponto em função de θ. A gente sabe que vai ser igual a Rzão. Pera aí. 7 sobre 10 vezes m. X ponto é o mesmo argumento de antes. Vai ser igual a Rzão vezes θ ponto. Tudo isso ao quadrado. Mais mg Rzão 1 menos cosseno θ. Só substituir Hzinho por aquilo ali. Isso é igual a energia mecânica. Só que é o seguinte, pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que cosseno de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Só que naquela aproximação de que θ é muito pequeno, o que eu posso fazer é escrever como sendo, quer dizer, isso aqui é elevado a 1 sobre 2, né? A raiz disso. Posso escrever esse seno de θ como sendo θ. Então vai ser igual a 1 menos θ ao quadrado elevado a 1 sobre 2. E agora a gente usa outra aproximação, que é o binômio de Newton, de que isso aqui é igual a 1 menos, esse expoente ele vai cair multiplicando o segundo termo, 1 sobre 2 vezes θ ao quadrado. Isso tudo é igual a cosseno de θ, tá? E essa aproximação que a gente vai usar ali. Tá, então substituindo tudo ali, 7 décimos de mg Rzão ao quadrado vezes θ ponto ao quadrado, mais mg Rzão de multiplicar 1 menos tudo isso aqui. Então 1 vai sumir, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, mais 1 sobre 2 θ ao quadrado. E tudo isso é igual a uma energia mecânica. E o que eu vou fazer agora é derivar a energia mecânica com relação ao tempo. E eu vou ter que a derivada disso aqui é igual a 0. Ou seja, não há desperdício de energia, a energia mecânica se conserva. E tu vai me perguntar o porquê que eu te garanto que isso acontece? Bom, ele fala que existe atrito, né? Então tu pode pensar, pô, se existe atrito, talvez a energia mecânica não se conserve. Mas eu posso afirmar que se conserva porque ele rola sem deslizar. Se é sem deslizar, implica que o atrito não realiza trabalho. E como ele não menciona nenhuma outra força dissipativa, eu vou assumir que a energia mecânica se conserva, porque para o nível do exercício faz sentido fazer isso. Então eu vou adotar que a derivada da energia mecânica é igual a 0. E agora é só derivar essa expressão aqui. O que é constante eu vou repetir. 7 décimos de mg Rzão ao quadrado. A massa, a gravidade e o raio da calha esférica não vão mudar naturalmente. Isso tudo é igual à derivada disso aqui. Que vai ficar 2 vezes θ ponto, vezes a derivada de θ ponto, né? Regra da cadeia, então θ 2 pontos. Mais agora a derivada desse segundo termo. De novo, vou repetir o que é constante, mg Rzão, sobre 2, vezes a derivada de θ ao quadrado. Vai ser 2 vezes θ, vezes a derivada de θ ponto. Tá bom. Isso tudo é igual a 0. Beleza. Eu vou botar em evidência, quer dizer, bora organizar primeiro. Tem um 2 embaixo aqui, corta para os 2 de cima. Esse 2 de cima corta para esse 10 de baixo. Vai aparecer só um 5 aqui. E agora a gente vai botar em evidência o que dá para ser botado em evidência. Ah tá, o que está dando errado aqui é... Aqui, ó. Isso aqui é 7 décimos de mg Rzão ao quadrado e eu botei um g aqui. Então, aqui não aparece nenhum g, esse termo aqui que eu estou falando. Não aparece nenhum g aqui e ele apareceu aqui. Então esse termo não existe, esse g não existe. Então, aqui o g não existe. Então eu não posso botar o g em evidência, tá? É isso que tá dando errado, peraí. Tá, agora botando em evidência direito, que eu vou botar é o m θ ponto Rzão. Tá aí. Aí aqui vai ficar um 7 quintos Rzão vezes θ 2 pontos. Mais um g e o θ. Isso tudo é igual a 0, tá? Só fatorei esse termo aqui, botei em evidência, dá pra você botar da evidência. m 7 quintos, r ao quadrado, θ ponto é 2 pontos. Tá certo, tá certo. Tá bom. Então, isso aqui é um produto. Para isso aqui ser igual a 0, um dos tempos tem que ser 0. Então, ou a solução é isso aqui igual a 0, e de fato é uma solução, seria o caso onde se θ ponto é igual a 0, ou seja, a velocidade é 0. Então, em vez de eu botar ele para oscilar, eu vou pegar e simplesmente soltar ele aqui no meio, e ele vai ficar parado aqui. Isso é a solução do meu problema, mas naturalmente não tem muita graça. O que a gente quer estudar é quando isso aqui é igual a 0. Então, eu vou ter 7 quintos de Rzão θ 2 pontos, mais g θ igual a 0, e vou só ordenar tudo. θ 2 pontos, mais g sobre Rzão, vezes 5 sétimos, vezes θ é igual a 0. Tá. A gente conseguiu tirar aquela expressão que a gente queria.
Então, isso aqui é igual a ômega ao quadrado, ou seja, ômega é igual a raiz de 5 sétimos vezes g sobre r1. E se a física funcionar, isso é igual à solução que eu tinha, 5 sétimos de g sobre r1. 5 sétimos de g sobre r1, 5 sétimos de g sobre r1. Naturalmente, essa solução aqui também poderia ser usada para a solução de um pêndulo simples. A única diferença é que esse termo aqui não teria aparecido, tá? Então, se tu quiser resolver o problema de um pêndulo simples por conservação de energia, é seguir o mesmo raciocínio que eu usei aqui, só que esse termo não vai aparecer. E aí tu vai obter aquele g sobre L, raiz de g sobre L, tá? É isso. Tchau.